Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Hoje é segunda-feira, dia 29 de junho. Estamos iniciando mais uma semana e seguramente estamos iniciando da melhor forma, na presença de Deus. O Evangelho de Mateus, no capítulo 8. Naquele tempo, vendo uma multidão ao seu redor, Jesus mandou passar para outra margem do lago. Então o mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei aonde quer que tu vás. Jesus lhe respondeu: As raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Um outro dos discípulos disse a Jesus: Senhor, permite-me que primeiro eu vá sepultar meu pai. Mas Jesus lhe respondeu: Segue-me e deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O evangelho de hoje é curtíssimo, mas mexe muito com a gente. Jesus ele está de partida e um homem se aproxima dele e faz um pedido um pouco inusitado. Ele diz assim: Senhor, eu quero te seguir, mas primeiro deixa eu enterrar o meu pai. Aqui vale entender algo que era próprio da cultura de Jesus. Quando um pai morria, era dever do filho providenciar a sepultura e um enterro digno. E esse dever vinha antes do trabalho, da viagem e da própria oração. O pedido daquele homem é um dos mais justos que se pode imaginar. E mesmo Jesus, diante desse pedido, ele olha para aquele moço e diz: Segue-me e deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Por que uma resposta tão dura diante de um pedido tão nobre? Porque Jesus ouviu o que estava escondido debaixo daquele coração. Uma palavra pequena, mas que decide o rumo de uma vida. A palavra primeiro. Primeiro isto e depois eu te sigo. E é justamente esse primeiro que mora o tema da reflexão de hoje, a vida que a gente vai adiando para depois. E você sabe que toda escolha é uma forma de despedida. Quando você decide por um caminho, você deixa para trás todos os outros que poderia ter seguido. E lidar com isto é um grande desafio, é um grande aprendizado. Tem um filósofo dinamarquês que se debruçou muito sobre a existência, sobre a escolha, sobre os pessimismos diante da escolha, que é Søren Kierkegaard. Ele dizia que escolher é renunciar. Muitas pessoas não escolhem porque não conseguem renunciar, não conseguem se desapegar, não conseguem lidar com a frustração de deixar para trás algo, porque cada sim fecha muitas outras portas. Talvez por isso tanta gente prefira permanecer diante dessas portas, imaginando que assim continua livre. Só que ninguém vive livre dentro de uma possibilidade. A vida começa de verdade quando uma porta é escolhida, bem ou mal, mas é escolhida. Quem não aceita perder caminho algum, acaba sem caminho nenhum, e é por isso que muitas pessoas não se tornam livres, não amadurecem, não tomam posições na sua vida. Há ainda algo que poucos têm coragem de admitir. É possível não decidir, mas a não decisão também é uma decisão, e talvez a mais perigosa de todas, porque é a única que nós tomamos fingindo que não estamos tomando decisão. Enquanto nós esperamos o momento certo, o tempo não espera por nós. Você sabe disso. O tempo vai fechando as portas em silêncio e fecha uma a uma, escolhendo aquilo que nós não tivemos a coragem de escolher. Então a diferença entre quem conduz a própria vida e quem é apenas levado por ela está em assumir o peso de decidir, de escolher, de se posicionar, em vez de entregá-lo ao tempo, à fluidez do tempo. Há quem atravessa a existência inteira como espectador de si mesmo, à espera de um grande sinal que nunca chega. E quando se dá conta, a sua história já foi escrita por uma outra mão, porque a vida sempre pertenceu a quem teve coragem de se posicionar, de escolher, de se arriscar e de se lançar. Por isso aqueles jovens não escolheram Jesus, porque estavam presos a tantas coisas que tinham medo de renunciar, uma dor em renunciar. E a dor da renúncia impede decisões que sejam corretas, virtuosas e que dão sentido à nossa vida. E é aqui que eu queria deixar uma palavra com você, como quem também aprende isso a cada dia. Decidir não é o mesmo que se precipitar. Toda escolha que vale a pena, ela pede reflexão, ela pede conselho de quem tem sabedoria, ela pede oração, e quem decide no calor do impulso costuma colher arrependimento. Mas existe uma diferença enorme entre amadurecer uma decisão e fugir dessa decisão. O discernimento ele sempre prepara a escolha. Já a indecisão,
ela apenas empurra a escolha para mais longe. O maior risco da minha e da sua vida é uma vida que não reflita antes de agir, é transformar a prudência em desculpa e adiar para sempre aquilo que no fundo a gente sabe que precisa fazer. Então, saber distinguir uma coisa da outra talvez seja uma das maiores formas de sabedoria. Por isso, pondere o quanto for preciso, mas não faça da ponderação um esconderijo, porque chega um momento na vida em que continuar esperando deixa de ser cautela e vira fuga. O dia de hoje, não se esqueça, ele ainda pertence a você. Não para um salto cego, não, mas para um passo lúcido. Não entregue para depois aquilo que você pode escolher hoje, se posicionar hoje e fazer escolhas conscientes que mudarão a sua vida. Peça sempre a graça do discernimento, da lucidez, da sabedoria, mas não deixe que o tempo dê o tom da sua vida. Saiba escolher, não procrastine, se posicione, porque uma vida que não se posiciona é escrita por outras mãos. Terminando mais uma oração, eu gostaria de deixar um pensamento com você e gostaria que esse pensamento fosse refletido por você durante esse dia e, se necessário, voltasse esse final da oração mais de uma vez para que esse pensamento perpassasse a sua vida. No fim, ninguém tropeça no tamanho dos seus passos, tropeça nos passos que nunca deu, porque a vida não espera a gente se sentir pronto. A vida acontece enquanto a gente ensaia vivê-la. E o depois, esse que parece tão seguro, é o único lugar de onde nunca ninguém voltou para contar o que viveu. Se você não entendeu direito, ouça mais de uma vez, se necessário, ouça o dia inteiro, porque esse pensamento tem a capacidade de mudar a nossa vida e nos fazer pessoas que tomam decisões conscientes e responsáveis. E hoje eu convido você, mais uma vez, para orar comigo. Senhor, me guarda do adiamento que se disfarça de prudência. Tu me conheces. Tu sabes quantas vezes eu chamei de espera aquilo que era só medo, e quantas portas eu deixei fechar sozinhas porque eu não tive coragem de escolher. Hoje eu te peço, me dê lucidez, me dê discernimento, para que na hora que eu tiver que escolher, eu tenha coragem para escolher aquilo que é certo e me posicionar. Que eu não passe pela vida como quem assiste, mas como quem vive, quem é protagonista. E quando o medo me prender, me lembra, Deus, de que Tu já estás à minha espera do outro lado de cada passo. Em Ti, meu Deus, eu deposito aquilo que eu ainda não decidi, aquilo que angustia minha alma. E eu coloco em Tuas mãos esse dia que inicia. O meu trabalho, as minhas preocupações, eu entrego a Ti, o governo dos meus dias. Me abençoa, Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A você, uma boa jornada. Eu desejo muita paz. E até a noite, se Deus quiser.